Fala galera que acompanha o canal e a página da Chile Play Yu-Gi-Oh! Aqui é o Márcio e hoje nós vamos falar da banlist que saiu ontem, dia 24/8, e que na minha opinião foi um grande passo para acabar com esse que foi para mim, o pior formato que eu já joguei. Talvez não tenha sido o pior da história do jogo, mas foi o pior que eu já joguei. Foi um formato bem repetitivo e tedioso, e eu espero que com essa banlist tenha mexido as coisas. Ela foi satisfatória, teve pontos, claro, que eu não gostei, mas eu vou comentar um pouco dela conforme a gente for vendo. Então a gente vai começar vendo o que foi banido. Tivemos duas cartas banidas, o Performapal Monkey Board e a Kaiser Coliseum, que foi uma surpresa e tanto. O Monkey Board estava muito cotado para ser a carta banida, tipo, acho que era a carta que a maioria da player base achava que ia ser banida. E não decepcionou, né? É uma carta muito... como eu vou dizer assim? Como eu vou expressar esse termo? É uma carta que muito de graça, vamos dizer assim. É uma carta que você consegue completar suas escalas com tipo uma carta e invocar um bicho level 4 no topo de tudo isso com o Joker. Então, mereceu. É um hit no deck de pêndulo, no pêndulo genérico, vou chamar assim, que é basicamente o Magician, com Performapal, com Odiais, com às vezes com Metal Foes, com Magispecter, enfim. E a Kaiser Coliseu foi uma surpresa e tanto, porque apesar de ser uma carta muito tóxica, na minha opinião, claro, e gerar muito problema em todo tipo de interação que ela tem com qualquer coisa. Teve aí no começo do formato a interação dela com a Stormforth, que gerou todo um alvoroço, até finalmente a galera aceitar que é tipo qual é o efeito dela com a Stormforth. Não vem ao caso aqui explicar, afinal de contas a interação não vai acontecer mais. E além de tudo, é uma carta bem antijogo. Não é a primeira vez que a Konami bane uma carta antijogo de forma aleatória, assim, mesmo que ninguém está usando. Por exemplo, a gente tem o exemplo da Self-Destruction Button, que empatava o jogo e a Konami decidiu banir ela, mesmo que não tinha deck dessa porra. E agora, Kaiser Coliseu banida, pra mim é um excelente hit também. Foram dois bans que pra mim foram muito acertados. Seguindo para as cartas que foram A1, foram limitadas, tivemos 9 limitações. E é aqui que a lista brilha, né? É aqui que essa lista mais afetou o jogo. Então, primeiro os hits no Burning Abyss, que foram o Seer e a Beatrice indo A1. E eu já digo logo de cara que o Burning Abyss, eu acho que saiu dessa lista melhor do que ele entrou. Porque ele entrou como um deck que competia de igual para igual quase com o Monarca, só que tomava uma desvantagem na Domain Lock, e que também conseguia jogar muito bem contra os outros metas. Ele tomou 2 hitzinhos, como vocês estão vendo aí, o Ciri e a Beatriz. Mas, além de ele ter recebido mais um suporte, o BAPK recebeu mais um suporte que a gente vai ver mais pra frente, que foi uma carta que aumentou em quantidade no baralho. Os outros decks saíram perdendo muito mais que ele. Eu acho que de todos os decks que foram afetados nessa lista, o que menos foi afetado foi o Monarca. Nossa, Monarca não, Deus me livre. O que menos foi afetado foi o BA. Talvez, dá pra discutir que o Cosmo também foi pouco afetado, como vocês estão vendo aí, ele teve o Destroyer e a Emergência Teleport A1. Mas eu acho que o BA, num saldo geral, saiu um pouquinho por cima. Bom, já falando do Cosmo, então, né, tipo... Teleport A1, o Cosmo agora ficou um pouco mais dependente das normal summons. E com Destroyer A1, você não vai ter acesso sempre ao Destroyer, você não vai ter que usar o Destroyer com muito mais inteligência, tal qual a Beatrice, que agora você também não pode fazer 2 Beatrice e se vira aí, porque a partir do momento que você fez a primeira Beatrice e perdeu ela, você não tem mais acesso à Beatrice. E isso é uma questão bem interessante. Então esse hit é parecido, a Beatrice e o Destroyer, nesse ponto. O Seer tira um pouco da resiliência do baralho, de não morrer nunca, e ficar fazendo loops e loops de Dante Seer, mas não tanto. E a Teleport
deixa o começo do jogo de Cosmo mais dependente da Normal Summon. Seguindo o deck que foi avassalado nessa lista, né, foi o Monarca. Eu não estou dizendo que ele não vai ser jogável, mas eu digo que o formato do Monarca, como a gente conhecia, que é o deck que faz 1000 plus e interrompe jogada no seu turno e se livra de tudo sem ter problema nenhum, não existe mais. Com o ban da Panteísme, com a limitação da Panteísme, o deck ficou mais inconsistente do que ele já era, o que é um puta problema para quem joga de Monarca. Eu joguei esse formato de Monarca, não gosto do deck, mas joguei por questão de força. E a consistência que já era um problema acabou de se tornar uma bomba no deck. A Stormforth e a Aether, que eram as duas jogadas de contra-ataque, vamos dizer assim, do Monarca, as jogadas de Disrupt do Monarca, agora também estão a 1, então você tem muito menos interatividade no turno do oponente. Você até pode rodar aquela trap que te deixa dar Erebus no turno do cara, mas não é a mesma coisa, né? É uma carta esquisita que trava e enfim. O Monarca pode vir a viver. Uma coisa que eu gostei dessa lista é que nenhum deck foi irritado assim a ponto de tipo, não vai ter mais. Vai ser impossível remontar o deck. Que nem foi tipo Shadow na última lista grande que a gente teve, ou que nem foi o Pepe clássico, vamos dizer assim, na lista de emergência, que acabou virando o deck de pêndulo bem mais controlado do que era o Pepe. O Monarca pode voltar a jogar, mas vai ser num estilo mais parecido com o Monarca antigo, eu acho, que é aquele estilo de faço minhas Tribute Summon, tiro cartas do meu oponente, até porque o Erebus ainda está valendo, e você tem cartas interessantes como Kaios, Mega Testalos, enfim. Mas esse plus absurdo que você dá quando você faz a Tribute Summon e essas contra-jogadas que você faz no turno do oponente que são quase impossíveis de desviar, como o Stormforth e Aether, não vão existir mais com tanta frequência. O que eu acho que é interessante, o Monarca, eu acho que ele pode reaparecer eventualmente com outras cartas de draw. A gente vai ver que tem uma carta que foi a 3 aí que eu acho bem interessante ter ido a 3. O deck pode usar Trade In, que também é uma carta interessante. Mas enfim, nada tão bom quanto a Panteísme, óbvio. Dificilmente vai sair uma carta de draw tão boa quanto a Panteísme no resto do jogo. Mas talvez a gente veja alguma coisa, mas bem mais no âmbito for fun. O deck de pêndulo, o pêndulo genérico, por assim dizer, que é aquele que mistura um monte de arquétipo pêndulo, ele tomou 2 hits aqui, a Pendulum Call, que foi a 1, e o Kirin, que também foi a 1, além do Monkey Board, que foi a 0. E esse deck também sofreu um pouco com a lista. A Pendulum Call era uma carta de consistência interessante para o deck, e o Kirin era a maior e a mais importante, mais encaixada jogada de contra-ataque do baralho. O baralho tem pouquíssimo espaço para trap, então e pêndulo não pode usar muito trap, com exceção de Magia Spectre, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é interessante porque agora o baralho vai ter que ser um deck bem mais... Assim, não vai ter mais aqueles campos chatíssimos de tipo Kirin... Até vai, mas tipo... Vai ser bem mais difícil você fazer Kirin, Apex e mais 1000 porcarias. E... Enfim, isso eu acho que também foram hits muito positivos. Todos os decks saíram com possibilidade de viver da lista. O Monarca saiu bem aleijado, na realidade. Mas eu não duvido que alguém vai montar algo de Monarca que funcione. Eu já dei uma brincada aí, mas o deck ainda está brincando muito e muito mais do que brincava antes. Então, eu não sei. Talvez o Monarca volte. Com as cartas... Obviamente não vai voltar como ele era, como eu disse. Mas enfim. As cartas que foram a 2, tivemos 3 mudanças. E uma delas eu achei muito, muito, muito ruim. Acho que a pior coisa que aconteceu nessa lista foi uma idiotice sem tamanho colocar o Maxi a 2. Você pode até contra-argumentar, porque o Maxi pode te dar 30 draws e você ganhar o jogo no Maxi. Ok, mas analisa comigo. Nesse formato,
que a gente passou, a gente viu um formato onde, mesmo com 3 Maxis, a maioria das pessoas queriam jogar em primeiro. Por quê? O jogo está muito estabelecer campo. Você faz 5 specials e faz um campo forte que o oponente não vai ter muito como quebrar. E isso vai se manter no próximo formato. Você vai ver isso com o ABC, vai ser isso. O DDD vai fazer isso. O Blue Eyes, dependendo do deck, ele também consegue fazer uns campos irritantes. Enfim. E você não ter o Maxi é um puta tiro no pé no sentido de equilíbrio de jogo, porque agora, mais do que nunca, em primeiro é uma puta vantagem. Por quê? Você faz seu campo e joga. Beleza, e em segundo tinha vantagens interessantes. Tem Battle Phase, você tem uma carta a mais, mas isso se você toma um campo... A carta a mais, normalmente o cara que foi em primeiro consegue usar alguma coisa para reverter essa vantagem. Então ele provavelmente vai dar um plus e vai ficar elas por elas. E Battle Phase não adianta se você não consegue quebrar o campo do oponente. Com o Maxi, você tinha uma parada muito interativa, muito interessante, que era: comecei minha jogada absurda, tomei Maxi. Eu posso fazer minha jogada absurda, só que para cada summon que eu fizer para fazer essa jogada absurda, o meu oponente vai ter uma carta a mais para tentar quebrar essa jogada absurda. E se ele quebrar, eu provavelmente vou perder, porque ele vai estar com tanta carta que eu não vou ter como dar jeito. Então eu paro, e se eu parar, o oponente tem uma puta vantagem, ou eu continuo minha jogada absurda e torço para ele não ter nada para parar. O que é uma parada muito interessante. Você tem que analisar muito. E óbvio, o Maxia 2 não é o fim do mundo. Eu acho que todo mundo vai continuar usando Maxia 2 e tal. Mas é desnecessário. É uma hand trap das mais inteligentes do jogo. Das melhores. Não tem uma hand trap tão boa quanto o Maxi, e ela não é quebrada com muita coisa que a gente viu aí, tipo Kirin, não pode ser algo, não pode ser destruído e dá bounce. Puta merda. Ou as cartas de Panteism, ou sei lá, o Destroyer, que também não pode ser alvo, e quando é destruído faz coisa e entra, destrói. Enfim, Maxi é uma carta muito equilibrada, muito boa, que você tem que usar com muita inteligência. E colocar ela 2 pra mim foi uma cagada sem tamanho. Eu espero que na próxima eles já voltem essa porra 3, mas eu acho muito difícil eles assumirem esse erro. As outras duas mexidas nas semi-limitadas, uma é praticamente irrelevante para o jogo competitivo, na minha opinião, que é o Wind-Up Magícia. O Wind-Up não tem peito para competir no meta do jeito que ele está. Acho que até se voltassem o Exceed lá que está banido, o Carrier, ele não teria esse peito. E o Raiô, que é uma mudança que eu gostei muito. O Raiô eu sempre achei o Raiô um bicho interessante, um bicho saudável. Você tem que gastar a normal summon dele, mas ele te compensa isso com um bitter grande e com várias counterplays pro oponente. E num jogo onde, por exemplo, você tem bichos que nem o Kirin ou o Apex no meta e outros, ter um Raiô é interessante. Eu gosto da ideia do Raiô. E com 2 Raiôs, talvez a gente tenha alguns decks usando ele nesse meta. Das cartas que foram a 3 agora, as cartas que estão livres de lista. Nós temos o Thousand Eyes Restrict, o que não é surpresa, ninguém usou ele, todo mundo cagou baldes pro fato dele estar 1 e você tem Instant Fusion com Nord. Eu espero ver ele sendo jogado, eu acho uma carta interessante. O fato dele fazer target complicava. Agora, a falta de Destroyers no meta, talvez Target ainda volte a ser interessante, mas não tanto. Talvez ele até veja alguma jogada num deck aqui e outro ali. Mas não acho que ele vai ser tão relevante assim. A Lure of Darkness, talvez a mudança mais interessante dessa sessão. Porque, com certeza a mais interessante dessa sessão e uma das mais interessantes da lista também. E das que voltaram é a mais interessante. Você vai ter uma carta de draw power muito boa, que encaixa muito bem. Lembra quando eu falei mais pro começo do vídeo que o BA tinha saído melhor na lista? O BAPK agora tem acesso a 3 Alures, ou seja, ele tem uma carta de draw power muito boa na mão dele. O Cosmo, se conseguir se acertar com ela, também, porque tinha Cosmo usando Alure no começo do formato, que eu me lembro muito bem. O próprio Luzi, se eu não me engano, topou o Nacional com o Cosmo usando Alure.
E, enfim, vários outros Cosmos estavam usando a Lure, então é mais uma carta. Ela pode sim ser uma substituta meia boca para panteísmo também, porque a gente tem muitos monarcas Dark que são bons. Você tem o Erebus, que é Dark, você tem o Mega Kaios, que é Dark, você tem o Angmal, que ninguém dá uma pinóia para ele, mas ele também é Dark, e o fato de quando ele entrar você banir uma spell do Grave e buscar uma spell com o mesmo nome pode ser ainda mais interessante, porque agora você pode, por exemplo, fazer Angmal, banir a Lure e buscar outra Lure, então isso também é interessante. Obviamente não vai ser nem de perto tão maluco quanto era antes. O Monarca vai ter um power creep fudido, mas eu assim acho que ele ainda pode virar um T2 ok, um forfã bom, tá ligado? E a Lure é uma carta de draw muito, muito boa, que volta ao jogo A3 agora, coisa que a gente não via há muito tempo. E eu quero só ver, eu acho que eventualmente algum deck, vão ter vários decks na realidade usando 3 Lure. O PKBA com certeza vai usar. E isso eu acho que vai ser uma mudança relativamente impactante. Porque normalmente coisas que vão a 3 na banlist pouco impactam no jogo. E isso eu acho que pode impactar. E a Gold Sarcófagos já estava na hora, né? Ela foi A1 quando o Dragon Ruler abusou dela. E agora não tem mais Dragon Ruler para abusar dela, né? Mais uma carta para dar consistência em decks que precisam de peças, mas com a velocidade dela tão baixa, tipo, ela sendo uma carta tão lenta no jogo e o jogo estando tão rápido, eu acho que ela vai ser, a relevância dela vai ser praticamente nula. Talvez ela daqui das 3 ela seja menos relevante até. E agora eu vou falar um pouquinho dos decks que eu acho que podem ser relevantes no próximo formato. Bom, o primeiro é óbvio é Blue Eyes, né? Blue Eyes ganhou o Mundial e vem aí com tudo. E é com certeza candidato a ser o melhor ou um dos melhores decks do formato. O BA também tá praticamente zero bala, tipo, na lista deve ter afetou muito pouco ele. Então também é outro grande candidato. Cosmo Demise provavelmente vai ser um candidato forte também. E vai ter deck de pêndulo como o pêndulo mistão, o pêndulo genérico aí que eu falei, que é esse deck Magician, Performa Pau, enfim, com Metal Falls agora. E provavelmente Magi Spectre também tende a fazer uma brincadeira aí. Agora no começo do formato, talvez a gente veja figurando, sei lá, principalmente pelo cara ter ficado entre os em 11º no Mundial, eu acho, com Madoucho. Talvez alguém queira brincar de Madoucho, mas eu não boto muita fé que o Madoucho vai ser um puta deck assim pra esse formato. E mais pra frente a gente vai ter outros decks entrando aí nessa corrida de meta, né? O ABC, que se não me engano sai em outubro, com certeza vai ser um grande candidato ao melhor deck do formato. Quando a gente tiver Invasion of Venom, a gente vai ter também vários decks com aquele sapo, o Treat Toad. E entre eles eu quero ressaltar o Mermail, que eu acho atualmente, agora pós-lista, já é um dos melhores decks. E com o sapo só vai ficar melhor, porque ele vai ganhar uma jogada de primeiro turno boa. E o outro candidato que também ganha força com o sapo é o nosso amado Hiro, que está aí há tanto tempo, né? E que agora com o sapo também vai ter mais uma jogada restritiva, vai fazer campos absurdos. Já ganha com agora o lançamento do pote novo, Pot of Desires. E vai ganhar mais ainda quando vier o sapo. Pot of Desires eu não vou entrar muito no mérito dele, que eu quero fazer um vídeo, um texto só sobre essa carta, que essa é uma carta muito interessante. Mas enfim. E mais para janeiro, né? O próximo deck que me vem na lista é o ABC. O ABC não, desculpa. O DDD. Que também vai ficar bem forte em janeiro. Vai fazer campos bem interessantes. Também vai brigar para ser meta, né? E é isso aí, galera. Se eu esqueci algum deck, deixa aí nos comentários. Ou comentem aí na página, não sei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima e tchau. Pode falar. Eu sei, eu já tô indo.